nosso candidato à crise, Chimwendele, africano de nome e cor, estudante do magistério número 137 de Nambango, nascido em 2007, residente no Banco, cursando ensino primário na Escola de Formação de Professores. Nos seus tempos livres, gosta de escrever literatura e artes performativas. Aqui, no palco, agora, a crise Chimwendele. Extensivos votos de saudação, senhoras e senhores. Muito prazer. Eu sou a Crisio Manuel Mujanga Chimwendele, como já foi dito. Sou estudante do 13º ano do Magistério Primário número 137 do Nambango, na opção de ensino primário. Sou escritor e autor de 3 obras, sou poeta e sou artista de performance. Trago hoje como temática a juventude como chave para o futuro. Antes de entrar diretamente no tema, gostaria de fazer aqui uma desmistificação do próprio tema que passarei a abordar. E começaremos logo pelo conceito de juventude e fazermos entender o que é, neste caso, a juventude. Prontos, vamos aqui pegar a juventude a partir de 2 componentes principais. Primeiro a componente psicológica e depois poderemos passar justamente para a componente física. Pegando o conceito de Erik Erikson, 1902 a 1994, a juventude é uma fase de transição entre a infância e a idade adulta, onde o indivíduo experimenta uma crise de identidade, buscando saber quem é e qual é o seu lugar na sociedade. Prontos, temos aqui para um conceito de Erik Erikson, que é justamente na componente psicológica. Vejamos, ele fala aqui da busca, para saber quem se é, e isto é meramente psicológico. E partindo já para um conceito mais físico, trazemos aqui o conceito da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que defende que a juventude é a fase, ou seja, a juventude é uma fase que corresponde entre a infância e a idade adulta. Olha que a OMS começa também como o próprio Erik Erikson começa, mas já muda, já altera. Porque a OMS vem dizer o quê? A juventude, para além de ser esta fase transitória entre a infância e a idade adulta, é ainda, ou corresponde às idades entre os 15 e os 35 anos. Vejamos. Erik Erikson traz-nos um conceito psicológico pegando totalmente a psique. Já a OMS vem nos trazer já o conceito de idade. Fazendo aqui uma relação, ou melhor, uma separação e distinção dos 2 conceitos, é justamente nesta vertente. Um é psicológico e outro é físico. E fazendo aqui uma união para cairmos num conceito mais bem construído, podemos afirmar que, pronto, já que Erik Erikson traz-nos aqui um conceito muito bem construído da psique, que diz que é aquela fase em que o indivíduo procura uma descoberta de si mesmo, podemos incluir esta descoberta de si mesmo dentro das idades que a OMS cita. Por exemplo, a OMS fala dos 15 aos 35 anos. Portanto, podemos dizer que é dos 15 aos 35 anos que justamente o indivíduo passa por estas transformações, o indivíduo experimenta descobrir-se a si mesmo. Então, de uma forma relacionada, tanto o conceito de Erikson como da OMS, podemos conceitualizar a juventude como sendo uma fase de transição entre a infância e a idade adulta, correspondente às idades dos 15 aos 35 anos, componente física, e passando para a componente psicológica, podemos já aqui acrescentar, onde o indivíduo experimenta uma crise de identidade, buscando compreender o seu lugar na sociedade, enquanto pessoa. Pronto, temos desmistificado o conceito de juventude. Mas agora ainda nos resta aquela outra parte do tema, não é? O tema é a juventude e a chave. A juventude é ou como a chave do futuro. Então, desmistificamos juventude e agora aqui para a chave do futuro eu gostaria de trazer um exemplo. Eu gosto muito de falar por exemplos e vou trazer aqui um exemplo muito prático. Pensemos todos numa porta. Porta, algo comum, como esta que temos aqui em frente. Uma porta fechada. Fechada pressupõe-nos a uma fechadura. E fechadura pressupõe-nos logo a uma chave. Percebamos. A juventude como a chave para o futuro. Estamos antes da porta. Pronto, a porta tem 2 lados. O lado de fora e o lado de dentro. Pensemos no lado de dentro como sendo o futuro. Nós ainda não temos acesso. E nós estamos no lado de fora. Precisamos abrir a porta. O que será essa chave? A juventude.
A juventude será a chave para chegarmos ao quê? Ao futuro, exatamente. Então, a juventude como chave para o futuro, eu trago nesta vertente. É um tema que, se pegarmos no sentido literal, não conseguiremos desmistificar, mas devemos aqui ter atenção que não é um tema que está totalmente direto, então parece de uma explicação. Então, o futuro, pensa-se num futuro idealizado, um futuro bem mais construído e estruturado. Prontos. Então, a minha abordagem vai virar ao longo disto. A juventude como a chave para o futuro. Agora que desmistificamos o tema, podemos muito bem passar para a abordagem central do meu discurso. Prontos. Certamente, no auge da sua juventude, naqueles dias em que o teu rosto ainda denunciava a tão dita e bendita mocidade, você deve ter se deparado com a seguinte frase: você ainda é muito novo, vais entender quando cresceres. Ora, acredito que quase todos nós já ouvimos isto. Mas, embora pareça ser um apelo motivador, eu sempre encarei esta frase como sendo um tanto egoísta e depreciável. Pois esta frase pressupõe que tanto a inteligência, a maturidade e o pensamento crítico dependem da nossa idade. O que é totalmente errado, pois nós todos sabemos que os desprovidos de inteligência também envelhecem. E, sem querer aqui entrar em palavras bonitas, quando eu falo de desprovidos de inteligência, refiro-me mesmo aos ditos burros. Os burros também envelhecem. Então devemos ter isto em atenção. Caríssimos, antes de julgarmos as pessoas, antes de julgarmos um livro pela capa, devemos ter em atenção o próprio conteúdo. O jovem não é uma folha seca, não é uma folha em branco, não é um saco vazio, e precisamos ter esta atenção. Somos nós os primeiros a julgar, por exemplo, quando um jovem ascende a um cargo de grande escalão, a um cargo de chefia. Por quê? E atenção, nós julgamos pela sua idade, não pelas competências que este jovem tem. Pergunto, por quê? O jovem não é capaz? É capaz ou não é? Se é capaz, por que julgamos? Precisamos ter atenção que o jovem é um dos maiores projetos a serem construídos na sociedade. Nós devemos olhar para o jovem como uma ficha. Uma ficha. Pensem numa ficha. Dessas apostas desportivas mesmo que vemos comumente nas ruas. Pegamos o nosso dinheiro, apostamos. Como um jogo desportivo. O jovem é meramente a aposta para o futuro. Devemos pensar no jovem como uma construção intelectual consequente e constante. O jovem deve ser o centro de toda e qualquer sociedade. E esta questão do jovem como centro traz-nos a um pressuposto de crescimento tanto econômico, tanto pessoal e tanto social, porque vejamos, os jovens atualmente detêm um certo domínio e criatividade para o avanço das sociedades. Eu, por exemplo, citava no início que eu sou um artista. E enquanto artista, na posição de artista, também sou um incentivador cultural. Sou jovem. Inúmeras vezes deparei-me com situações em que eu chegava, por exemplo, para um investidor ou um patrocinador e eu era negado meramente por ser jovem. Ou seja, a minha idade, o meu rostinho, demonstrava a tal dita imaturidade ou, neste caso, a tal dita a falta de profissionalismo para desempenhar determinada função. Por quê? Por que julgamos os jovens? Por que não olhamos o jovem como uma componente essencial para a sociedade e como uma chave para a construção de um futuro mais bem elaborado? Por quê? Devemos sempre entender que há projetos e que o jovem, por exemplo, numa sociedade onde temos adultos e crianças, as crianças representam o presente ou o futuro? Pensemos. Numa sociedade em que temos crianças, temos jovens e temos ainda adultos, o que as crianças vão representar? O futuro. O futuro. Prontos. E os adultos? Presente? Coloco aqui a criança como futuro. Aqueles que já foram em algum momento jovens, já foram em algum momento crianças e estão agora numa fase mais evoluída. Mas e os jovens? Colocamos os jovens como o presente. Exatamente.
Então, se o jovem é o presente, por que não procuramos apostar com maior atenção nos jovens? Por que não fazemos dos jovens o nosso projeto idealizador para a construção de uma sociedade? Por quê? O jovem deve ser meramente estruturado e pensado como a projeção daquilo que se quer alcançar. Olhar para o jovem como centro de uma sociedade é preparar o jovem para futuramente exercer funções que caibam a ele, funções que são hoje desempenhadas por adultos naquela posição e que deverão certamente passar para a posição dos jovens. É esta a perspectiva. Mudemos o nosso foco, mudemos a nossa atenção. Olhemos para os jovens, olhemos para a juventude como uma fase de redescoberta. Olhemos para a juventude com um olhar de reinvenção. E já aqui, de forma conclusória, quero aqui dizer que os jovens representam, de certa forma, uma aposta valiosa, uma aposta que rende lucros e lucros duradouros, porque claramente estamos a apostar no presente e apostar no presente é garantir um futuro de qualidade. O jovem, numa determinada sociedade, e apostar no jovem é, de certa forma, capacitar e apoiar para que se possa, de certa forma, vir a assumir posições que o coloquem no alto escalão da sociedade. E, em síntese, isso beneficiará não apenas os que agora são jovens, mas também as gerações futuras. Porque apostar nos jovens não é meramente só nos jovens. Apostar nos jovens é como se fosse algo rotativo. Apostando num jovem, eu estou a dizer, olha, tanto você como jovem que representa o presente que está aqui agora, também pressupõe justamente apostar naquilo que ainda vem. Então, a juventude é a chave do futuro porque representa uma força poderosa de mudança, de inovação e de transformação capaz de moldar toda e qualquer sociedade. Concluo aqui com uma frase do grande autor e político africano Nelson Mandela, que, por mera coincidência, essas frases recaem também no meu tema. Nelson Mandela diz assim: a juventude é a chave para o futuro. A juventude é a única esperança que temos para o amanhã. Nelson Mandela, discurso em 2003 na Universidade de Joanesburgo. A crise Manuel Mujanga de Coengele. Muito obrigado. O momento é de sabermos o que afinal de contas, eles estavam a escrever em relação ao discurso da crise. Começamos assim com o nosso avaliador lógico, o professor Eunício. Por favor. A crise está de parabéns. Uma abordagem clara, uma exposição muito consistente, não é? Do ponto de vista da expressão. Mas, não é? Cumprindo aqui o meu papel, no que cabe à avaliação lógica, primeiro, parabenizar porque trouxe, não é, para fundamentar a sua temática autores, citou a Erickson, citou a OMS, e já a terminar trouxe à tona uma frase de Nelson Mandela, isso é muito importante, numa abordagem do gênero. Depois, já na perspectiva muito mais interna do discurso, ou da dissertação, se preferirmos, o jovem deve ser o centro de toda a sociedade. Não acha essa perspectiva muito narcisista, não é? No que diz respeito à juventude? Porque, não é? Temos de perceber que a sociedade é feita de diferentes, não é, elementos, diferentes membros. Por que é que insiste que o jovem deve ser o centro da sociedade? Deve ser o centro. Dizer que o jovem é o centro, quer dizer, outros elementos da sociedade passarão a fazer parte, não é? As atenções da sociedade deverá estar voltada só para a juventude, colocando-a no centro, e os demais, as crianças, os idosos, etc. Onde é que, não é, a gente os colocará? Não são também, não fazem parte desse processo que nos conduzirá ao futuro? Gostaria que clarificasse bem essa questão. Depois, ao longo da abordagem, afirmou, não é, incisivamente que os jovens são apostas valiosas que rendem, afirmou que rendem lucros, não é? Quer dizer, pensar nessa perspectiva economicista, não
estaríamos a incorrer no erro de instrumentalizar a própria juventude, não estaríamos a correr o risco de deixar, não é, de vivenciar as crises que fazem parte dessa etapa da juventude, vivenciá-la, e, não é, usarmos a juventude apenas para um fim econômico. Como é que, não é, a gente clarifica essa questão? Depois, eu percebi, não é, senti ao longo da abordagem que faltou mais argumentos, não é, para fundamentar a tese central. Porque depois eu percebi aqui que incorreu na falácia do círculo vicioso. Jovem é a chave do futuro, porque o jovem é a chave do futuro. Quer dizer, uma espécie de círculo vicioso, isso é perigoso. Incorre nessa falácia. A falácia é um argumento que parece convincente, parece bom, mas, não é, revela uma certa deficiência. De resto, penso que de forma muito genérica, porque faltou aspectos argumentativos, penso que limitou-me no que diz respeito às questões a te formular. Penso que das próximas vezes devo melhorar nesse aspecto. E não sei porque que trouxe à tona o conceito burro. Não sei se esse termo cientificamente é defensável. Deve ver bem essa questão. E, de resto, penso que está de parabéns e deve continuar a investir nessas questões nas próximas vezes. Obrigado. Sim, para responder às questões? Sim. Okay. Eu não trago isto numa perspectiva de que o foco deve estar só na juventude. É colocar a juventude no centro como se o maior foco, neste caso, fosse para a juventude. Não todo, ou não foco no seu todo, mas a maior parte do foco. Respondendo à segunda pergunta concernente ao lucro que o jovem, neste caso, né, a pergunta concernente aos rendimentos do jovem, não trago isto numa perspectiva somente econômica. Falo do jovem como lucro e o jovem como aposta numa perspectiva valorativa. Apostar no jovem, eu sinto elementos como a educação de qualidade. Apostar no jovem não trago numa vertente econômica, porque os jovens devem ser apostados em todas as suas componentes, tanto psicológicas, tanto valorativas. É nesta vertente. Obrigado. Poxa, a Crisio, se permitir, insistiu tanto na ideia de que não estou uma frase de que você tem-se dito, né, já é um lugar comum. Você é jovem, quando fores adulto vais entender. Não acha, a Crisio, que há assuntos da vida que só se entendem mesmo em certas etapas, certas fases? Será que um jovem pode perceber assuntos que, não é, grosso modo, devem ou geralmente são vivenciados em outras etapas da vida? Citou aqui, por exemplo, a questão da competência. Muitas das vezes os jovens, não é, são colocados de lado, não é, em alguns círculos institucionais e reservam esses lugares para os mais experientes, não é, os mais vividos. Não acho que deve ser assim. Acha que um jovem que está a terminar agora, por exemplo, o ensino superior, a faculdade, um jovem que nunca teve uma experiência, não é, laboral em quaisquer instituições, não acha que seria um perigo, por exemplo, delegarmos-lo um município para, por exemplo, administrar um município? Não acha que a experiência, a questão da antiguidade, não acha que seria importante também? Caiu no meu argumento e cinge-se muito na necessidade de que o jovem é uma aposta. O jovem deve ser trabalhado desde cedo. Acredito que a experiência ganha-se com a medida do tempo. Então, colocar um jovem, na minha opinião, colocar um jovem num cargo de chefia, por exemplo, como aqui citou, não é um risco, não é um perigo e não é errado. Acredito que aos jovens devem ser dadas estas oportunidades e não somente por uma certa experiência. Nem tudo requer experiência. Obrigado, sinto-me ultrapassar. Todos, sejamos todos bem-vindos a esse primeiro embate, né, da terceira edição do concurso Orador Júnior. Adilson está de parabéns, né, a apresentação foi muito boa, embora tenhamos aqui alguns reparos. Começaria pelo tema, né? O tema é a juventude como chave do futuro, né? Aqui não fica muito claro se é juventude enquanto fase da vida de uma pessoa ou juventude enquanto faixa etária de uma determinada sociedade. Acho que o tema devia clarificar, né? Se estamos a falar da juventude como chave do futuro enquanto fase da vida de uma pessoa ou a juventude como chave do futuro para uma determinada sociedade. Isso, em algum momento,
criou uma confusãozita, então devia estar minimamente claro. Depois, o professor Eunício já fez esse reparo, né? A apresentação teve algum embasamento, citou Erickson, citou a OMS e no final do discurso também citou Nelson Mandela. O que é que eu senti? Acho que poderia melhorar um pouquinho na questão da conexão. Quando começou a apresentação, né? Apresentou-se e caiu logo para a dissertação do tema, o que fez com que não teve um momento de conexão entre si e o público. O único momento em que o público chegou a intervir na tua apresentação foi quando falavas sobre a questão de abrir uma porta para irmos para o outro lado. E acho que involuntariamente, né, o público interviu e foi um dos poucos momentos de conexão que teve na tua apresentação entre ti e o público. Agora, quanto à exploração do palco, né? Acho que pela coluna que está ali, pelo fio, não lhe permitiu fazer muitos movimentos, apesar de estar com o microfone na mão, a outra lhe ajudou a fazer alguns gestos, mas reparei que enquanto ia para frente e para trás, me pareceu um movimento muito involuntário. Acho que em função de 2, 3 segundos, ia para frente e voltava, ia para frente e ia para trás. Pareceu um movimento muito involuntário. Dificilmente parou, né, num sítio durante algum tempinho e deu uma impressão que esse movimento era involuntário e não próprio da sua apresentação. Agora, no finalzinho da apresentação, retirou o telefone, acho que era para dar uma olhada na conclusão. Isso beliscou, de certa forma, a apresentação e passou uma mensagem de despreparo. Deu-me a entender que focou-se mais na questão do centro do tema e deixou para lá a questão conclusiva. Quando a introdução e a conclusão chegam a ser, né, praticamente uma das fases mais importantes do discurso. O pessoal pode não ter prestado muito atenção na tua questão dissertativa, mas se causasses aquele impacto no decorrer da conclusão, poderíamos levar talvez alguma mensagem do que, afinal de contas, querias nos apresentar com o teu tema. Agora, ao retirar o telefone para dar uma olhada na conclusão, passou essa mensagem de despreparo. Então, acho que das próximas vezes é uma questão a ter em conta, tanto na questão da conexão, de preferência não partir diretamente para o discurso. Cria um momento interativo, talvez uma frase engraçada, um facto curioso, e depois passa para a questão propriamente dissertativa do teu tema. Agora, quanto às duas questões que o professor Eunício fez, eu entendi que não devias deixar se o professor Eunício não tivesse feito essas duas questões, provavelmente nós aqui que assistimos à tua apresentação sairíamos com N interpretações sobre o que você esteve a falar. Maiormente sobre a questão acho que as duas questões do professor Eunício, uma foi para a economicidade da juventude, a outra sobre a responsabilidade, a questão de olharmos para essa fase como narcisista. Essa missão, né, de deixar claro seria tua, porque foi você que trouxe esse tema à juventude como chave do futuro. As pessoas que estão aqui a assistir não deviam fazer esforço, né, de interpretar se de fato olharmos para a juventude desse modo, não estaríamos a elevar a juventude de forma egoísta. Então não devia ser o pessoal a fazer essa interpretação, mas devias ser tu a deixar claro isso na tua apresentação. Então, se o professor Eunício não fizesse essa questão, estaríamos ainda em dúvida. Como é que estarias a defender, ou como é que tivesses a defender a juventude enquanto chave do futuro? Quanto à última questão que o professor Eunício fez, sobre um jovem ser administrador, o Adilson defendeu que podíamos sim dar oportunidade aos jovens para ser administrador de uma determinada localidade. Então eu perguntaria, que tipo de jovem? Será que esse jovem que o Sorte citou no poema que estavam a jogar não territes, esses podem ser chamados para ser administrador de uma determinada localidade? Posso já responder? Sim, pode responder. Afirmo muito na necessidade de criarmos condições para instruir estes jovens. Eu falo muito de apostarmos nos jovens agora para futuramente serem pessoas que, de certa forma, desempenharão outro papel na sociedade. Então, o jovem, que o Carlos Júlio aqui cita, é nesta perspectiva. Um jovem já com todas as habilidades e formadas
e depois passar a exercer esta função. Então, na resposta que deste ao professor Eunício, devias também fazer referência a esse elemento, porque quando falas que podemos sim dar oportunidade ao jovem para ser administrador de uma localidade, estás a falar de qualquer jovem. Então, é necessário também ter atenção a esse elemento. Do resto, está tudo claro, a apresentação foi boa e está de parabéns. Mas antes gostava de começar da seguinte forma. Na faculdade de Salamanca, nos muros da faculdade da Universidade de Salamanca, há uma frase muito famosa. O que natura não te dá, Salamanca não te empresta. E com isto eu queria dizer que nasceste para comunicar. Estás de parabéns. Mas é necessário que se faça aqui alguns reparos. O caríssimo orador falou ipso verbo, com as mesmas palavras. O conceito da OMS que defende que houve aqui o uso e o abuso do que ao longo do discurso. Eu acho que nos próximos discursos é preciso também evitar. Houve momentos em que também havia uma espécie de vício, então, pronto, que belisca do ponto de vista linguístico o discurso. Por outra, há a necessidade de utilizar aquilo que os linguistas chamam de retorno, ou seja, muitas das vezes o orador falava jovem, jovem, jovem. Seria jovens, termina a frase, eles. E também gostava de parabenizar a questão do solilóquio interior que introduziu ao longo do seu discurso. Ou seja, o momento em que interagia com a plateia. Mas há um aspecto que também gostava de mencionar, que tem que ver com a questão de tornar o discurso pessoal. Cito, a abordagem do meu discurso, e outra seria a frase de Mandela recai ao meu. Seria o nosso discurso, porque há essa necessidade daquela pessoa que fala colocar sempre o discurso de uma perspectiva impessoal. Mas, assim, jeito de conclusão, o orador falou com as mesmas palavras o seguinte: o autor, eu enquanto autor, enquanto escritor e ativista cultural. O que é ser ativista cultural? Primeira questão. Segunda, o que é, ou seja, qual é a diferença que existe entre autor e escritor? Muito obrigado. Primeiro dizer que o escritor é aquele que escreve, propriamente um livro, ou nesta vertente. O autor vai ser quem, de certa forma, recebe a autoria daquele livro. Ou seja, nem sempre o autor é o escritor. Há vezes em que o autor não escreveu o livro e às vezes em que o escritor decide não ser o autor do próprio livro. Então é nesta vertente, há o autor e há o escritor. Agora, a primeira questão era concernente... Gostava só. Aquele que escreveu o livro de direito é escritor? Pode ultrapassar. Uhum. Sim, a outra questão, desculpa, escapou-me agora pela cabeça. O ativista cultural, pronto. Defendo que ser ativista cultural é promover, de certa forma, a cultura. E promover a cultura através de, atividades culturais e, de certa forma, impulsionar a cultura numa determinada localidade.